Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o início da pandemia da Covid-19, abordando temas ligados à saúde, particularmente, e os desafios que nós estamos vivendo no campo da saúde, nas suas interações com os outros campos da ciência, a informação, a comunicação, a história, a educação, diante da pandemia que nós já estamos vivendo no Brasil há 10 meses. Hoje nós temos um tema muitíssimo importante, muitíssimo interessante, que está associado às relações e os desafios para o campo da comunicação que a vacinação coloca, especialmente a vacinação para a Covid-19. E para isso eu convidei uma querida colega, também trabalha na Fiocruz, que é a Renata Ribeiro Gomes, que é graduada em Comunicação Social pela UFRJ e mestra em Formação em Comunicação e Saúde pela Fiocruz. Durante o mestrado tive o prazer de acompanhá-la muito de perto, e ela já desde o mestrado vem trabalhando com as relações entre o movimento antivacina e a internet, num contexto muito diferente do que a gente está vivendo. Então a gente vai conversar um pouco sobre esse movimento anti-vacinação, os desafios para as campanhas de vacinação nesse contexto, e particularmente em relação à Covid-19. A nossa dinâmica será a mesma. Eu vou fazendo algumas perguntas aqui para a Renata nesse bate-papo, é um bate-papo, e vocês fiquem à vontade para também fazer algumas perguntas, comentários ao longo da nossa live, e assim que possível, assim que ela concluir o raciocínio, eu repasso para ela as perguntas que vocês forem fazendo, tá bom? Vou convidá-la aqui. Oi, querida, tudo bem? Deixa eu me enquadrar aqui melhor. Bom dia, tudo bem? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo super bem, te vendo bem também. Bom. Primeiro, eu fiz uma brevíssima apresentação sua, mas gostaria de agradecer imensamente para você tá participando aqui. E nessa breve apresentação, eu esqueci de mencionar que você trabalha há muitos anos no Instituto de Tecnologias Imunobiológicos, Biomanguinhos, carinhosamente chamado por nós mais de Bio, na Fiocruz, e há muitos anos à frente da assessoria de comunicação desse instituto, e agora trabalhando diretamente na chefia do gabinete do instituto. Então, mas queria que você falasse um pouquinho da sua experiência profissional e de pesquisa. Como é que se deu esse encontro seu com a saúde, né, da comunicação com a saúde, e particularmente com biomanguinhos, com essa questão da imunização e etc. E aí depois eu vou fazer algumas perguntas sobre o seu mestrado, que é tão importante. Perfeito. Obrigada, Igor. Primeiro, te agradeço muitíssimo o convite e a diretoria e a presidência do Centro de Memória da Eletricidade pela oportunidade. Falar um pouco da minha trajetória. Eu comecei em Biomanguinhos em outubro de 2005, quase 16 anos atrás, para coordenar a assessoria de comunicação. E eu fiz 2 especializações. Ao longo desse período, nos primeiros 10 anos, eu fiz 2 especializações com o objetivo de me aprimorar como gestora de comunicação, né? Que é como eu me localizo. Fazendo plano de comunicação, cronograma, fluxograma, pensando na gestão de pessoas e olhando para aqueles meios de comunicação, fazendo pesquisas, muitas vezes, né, para o público interno e para o público externo, para saber se os caminhos, se as escolhas que a gente estava fazendo na comunicação, se elas estavam atendendo. Então, eu começo em Biomanguinhos, os 8 primeiros anos, vamos dizer assim, mais ou menos, investindo em MBAs, que me trouxesse mais ferramentas mesmo como gestora.
de pesquisa, de comunicação e de medidores, né, de indicadores estratégicos. Isso me deu aí uma base bastante boa para organizar, fazer uma organização do trabalho e conhecer um pouco o público interno. Quando eu cheguei eram 800 pessoas, hoje já são 1.700 funcionários, e também o externo. E ao longo desses 15 anos na Ascom, eu fui recebendo de amigos, fui recebendo do SAC, muito material também de grupos anti-vacinação. Na época, a gente não tinha aquelas agências como a gente tem hoje para testar rapidamente se uma notícia é verdade ou um fake news. Então, o doutor Akira Roma, e na época o Reinaldo Martins, a Lurdinha e uma equipe grande de biomanguins, eu endereçava para eles as perguntas, porque as pessoas queriam ter informação se tinha conexão entre o autismo e a vacinação, sobre os eventos adversos e tal. E eu fui salvando isso numa pasta. E aí, mais à frente, eu saí um pouco dessa gestão mais estratégica, mais institucional, mais ferramental, para dar um início mesmo numa vida mais acadêmica, entrar com mais profundidade nesses discursos, né? Ao longo dessa primeira etapa, as pesquisas, as pessoas com as quais a gente se relacionava, né, que a pesquisa era endereçada, o resultado da pesquisa era satisfatório. As pessoas diziam que estavam satisfeitas com a comunicação atendia, os funcionários estavam bem satisfeitos, sempre ficava entre 85%. Quando a gente perguntava no site, os internautas estavam satisfeitos também. Mas eu identifiquei que tinha uma resistência, tinha um contraditório, tinha um grupo que tinha dúvidas em relação à eficiência e eficácia da vacina. Então, essa foi a motivação para encarar esse desafio de uma pessoa que está construindo discurso pró-vacinação durante quase 15 anos, ouvir, né, deixar entrar esse contraditório desses grupos que talvez a nossa comunicação talvez não fosse eficiente, não fosse eficaz, porque a gente talvez não estivesse conseguindo esclarecer devidamente todas as dúvidas. Então, a motivação veio a academia vem no esteio de uma demanda profissional. Eu tenho já uma pergunta para você, assim, que eu acho que talvez a gente, que é um pouco da origem desse movimento anti-vacina, como que ele se organiza, quais são os principais, se você puder falar um pouco no Brasil e no mundo, porque tem algumas diferenças importantes, né, no modo de organização desses grupos e desse movimento no Brasil e no mundo, pensando na Europa, Estados Unidos, etc. Você falou muito bem em relação aos efeitos adversos, né, de um artigo sobre autismo que depois foi super questionado, né, e invalidado na comunidade científica, mas que ele circula ainda como sendo possibilidade aí de estão querendo esconder a verdade sobre o que as vacinas realmente podem produzir. Mas eu queria que você falasse um pouquinho das origens desse movimento anti-vacina no Brasil e no mundo, talvez no mundo e no Brasil, né? Pensando nisso. Ele é muito mais forte, realmente, a presença, né, ele começa muito forte nos Estados Unidos e depois na Europa. E nesses, né, e fora do Brasil, a gente vê até um ativismo forte, né, de ir para a rua, tem manifestações pelo direito a não vacinar, os pais, eles requerem, né, a liberdade, a autoridade total sobre os corpos dos seus filhos, de fazer escolhas. Na França, existe um movimento muito forte de uma corrente muito naturalista, que é contrária a qualquer intervenção de qualquer natureza. Então, nem a homeopatia, por exemplo, é bem visto. Então, isso também foi uma coisa que a gente observou aqui. Na Europa e nos Estados Unidos, esse movimento ele é mais forte e presente. Aqui no Brasil, não. O Programa Nacional de Imunizações, ele tem quase 50 anos, é um programa vitorioso, as pessoas confiam na vacina, de um modo geral. A gente viu isso no surto da febre amarela, aquelas filas enormes. A população vai para vacinar, é claro que, mas já começa a organizar, sim, alguns movimentos anti-vacinação. A gente não vê isso na praça, numa campanha de vacinação, algum tipo de resistência. Isso não acontece. Mas alguns grupos formados especialmente por mães ou grupos
Algumas comunidades, elas questionam a questão da vacinação, como é que isso é feito, das doses fracionadas, quando elas acontecem, os possíveis eventos adversos. Então, há todo um questionamento, e eu achei um campo fértil estudar isso numa rede social, no caso Facebook, porque tinha um grupo lá bastante expressivo, e o Facebook tem uma ferramenta que é possível mensurar a NetVis rapidamente esses fluxos discursivos. Porque qual era a pergunta de pesquisa, né? Foi o interesse? Era saber quais são as motivações e os principais argumentos e as dúvidas desses grupos tidos como anti-vacinação. Uhum. Então, a primeira desconstrução é a palavra anti-vacinação. Existe o pró-vacinação, muito forte. Existe uma margem que tem uma dúvida imensa. E existe uma resistência à vacinação. Mas, às vezes, um grupo tido como antivacinação, como esse que eu estudei, que é o lado obscuro da vacina, tem um grupo imenso que quer apenas mais informações. Isso então, não ser pró não quer dizer que a pessoa seja anti. Hoje a gente questiona tudo. Você é o paciente expert, né? Uhum, que a gente estudou, que você falou tão bem, e André. Hoje a pessoa ela quer a apropriação total do corpo dela, ela vai pesquisar, ela vai ler, ela vai entrar num grupo. Se você tem uma doença rara, no Google, você não acha desprevenido. Você lê pra caramba, vai querer falar com pessoas que têm a mesma doença rara que você em todo mundo, e você vai querer tomar decisões sobre o seu corpo. Né? E às vezes até o depoimento de uma pessoa que tem a mesma questão que a sua é mais interessante do que apenas uma avaliação de um médico que tem muitos pacientes. É muito interessante isso que você está colocando. Algumas questões são muito importantes. Acho que essa dimensão da expertise e das mudanças na expertise, eu vou me concentrar nela agora. Era uma pergunta em relação a isso. Qual que é o lugar da internet? Eu não estou te ouvindo, Igor. Não? Não, faltou aqui. Eu não sei se é porque tentou entrar uma ligação aqui, mas eu não estou te ouvindo. Mas agora você conseguiu? Está ouvindo agora? Não, deixa eu ver se eu... Espera aí. Tem mais alguém que não está conseguindo me ouvir? Que agora, para mim, até a Renata saiu aqui. Bom, voltou? Ah, que bom. Sim, entrou uma ligação aqui. Não sei se interferiu. Fala. A gente estava no paciente expert. Isso. Pensando em relação a essa dimensão do paciente expert, né? E qual que é o lugar da internet nesse momento de construção desse paciente expert, que faz com que haja um novo exercício do lugar do paciente, um novo exercício do lugar da cidadania, inclusive, né, e da participação social em saúde, se a gente for pensar assim. Queria que você falasse um pouquinho de o quanto que isso motivou também, e motiva muitos dessas pessoas a procurarem informações. Assim, eu vou falar uma pergunta, vou fazer uma afirmação polêmica. A internet e o excesso de informações na internet dão a ilusão de que nós estamos tendo mais conhecimento quando temos mais informação, na verdade? No fundo, essa é a pergunta que eu queria fazer. Eu acho que isso confunde. É tanta informação desencontrar. Aí eu acho que é um mix de coisas. Muitas informações desencontradas. Uma descrença também, de uma certa forma, no governo, né? De um modo geral. Uma pesquisa que mostra que há uma descrença, né? De que como se o mundo não tivesse dado... Foi feita uma pesquisa, isso faz parte da dissertação também, onde fica muito claro que o sistema está abalado. Quer dizer, tanto no Brasil como no mundo, há uma desconfiança em relação aos governos. Há uma desconfiança em relação às big pharmas, o que elas oferecem, muitas vezes. A relação com o médico-paciente também ela foi deslocada. Então, é um pouco desse neoliberalismo, onde a pessoa começa a se tratar como uma empresa
onde ela empreende, né? Se a empresa der sucesso, foi ela que foi exitosa, e se aquilo não for bem, foi ela que não soube gerenciar bem o corpo empresa, que a gente vê em Beck e tal, e a gente vai fazendo uma análise, vai avaliando essa solidão, quer dizer, a pessoa ela se vê muito só, tentando ela por ela mesma transitar e encontrar algumas instituições que têm credibilidade, como é o nosso privilégio hoje de trabalhar na Fundação Oswaldo Cruz, que é uma instituição que as pessoas, é um serviço público que as pessoas acreditam, confiam, a gente tem essa credibilidade, é uma fonte confiável e isso é ótimo. Mas, de um modo geral, a gente entende que isso está muito fragilizado. Então, é muita informação, mas nem sempre as pessoas sabem o que é uma fake news. Exatamente. Você falou uma coisa muito interessante, que ao mesmo tempo que há um impulso, né, no contexto contemporâneo por buscar informações cada vez mais, por ser empreendedor, né, empreendedor de si mesmo, da sua saúde, do seu corpo, e isso impulsiona que as pessoas queiram mudanças cada vez mais e queiram acesso à informação e conhecimento, também faz com que haja processos comunitaristas ou coletivistas, minimamente. Assim. Então, vou me organizar em coletivos, né? Vou me organizar em grupos que pensam como eu, parecidos comigo. Né? Queria que você falasse um pouquinho disso. O quanto também esses movimentos, que no caso da vacinação, são movimentos que se organizam. Eu quero, então, aqueles que pensam como eu. Quer dizer, então, talvez seja mais do que uma questão de questionamento da ciência, mas um desejo pela opinião, né? Tem aí um desejo de opinião, de dar opinião sobre algo e estar dentro de uma rede de colegas ou pessoas que pensam juntos. Que você falasse um pouquinho disso. O quanto que isso é importante também. Sim. Uma característica, né, dos grupos do Facebook é a autoajuda. Tem esse viés da autoajuda. A pessoa está livre da face, ninguém está vendo o rosto dela. Então, ela vai lá e pergunta claramente tudo que ela quer saber e ela quer uma resposta de um igual a ela. Isso a gente vê em grupos de Ritalina. Tem grupos de Ritalina que é autoajuda pura, de câncer, das mais diversas, né, do autismo. Os pais de autistas, eles têm grupos também de apoio, onde eles se fortalecem. E aí, às vezes, é mais interessante para uma mãe entrar num grupo e falar: eu estou péssima porque meu filho teve 3 convulsões hoje. E todas as mães acolherem, darem várias receitas de sucesso de coisas que na prática ajudaram a elas, do que ligar às vezes para um médico e não ser atendido. Então essa rede ela fica muito forte e as pessoas passam a confiar muito nessa rede, porque essa rede ela é livre de interesse. Não tem interesse econômico, financeiro, ninguém está vendendo nada para ninguém, mas um ali está apoiando o outro. Aí eu vou falar um pouco também do perfil desses grupos, que eu achei super curioso, com o resultado da pesquisa interessante, é que esse grupo é majoritariamente feminino. As mulheres que postam e comentam, são a maioria mulheres e mães. E como que eu sei que elas são mães? Porque eu tive o trabalho de pegar aqueles posts mais curtidos, mais comentados e multiplicados, e fui na página dela, e a minha consulta só acabava quando na timeline chegava o dia do aniversário do filho, ela com o marido ou com alguém, ela falava: esse é o amor da minha vida, porque toda mãe sempre se entrega. Se você for na timeline da mãe, um dia você vai ver o filhote dela, e aí falava: é mãe, é mãe, é mãe. E aí 100% eram mães. Os homens também acompanhavam o debate, mas trazendo mais vídeos, artigos e incrementando, e falando muitas vezes da judicialização ou não. E uma coisa curiosa desses grupos era que às vezes a mulher, uma pessoa entrava e dizia assim: ai, meu marido não pode nem imaginar que eu não vou vacinar a criança, porque senão ele vai ficar uma fera. Ou os meus pais. Eu ficava besta com a confiança que as pessoas tinham em dizer num grupo inicialmente de 4 mil pessoas e depois virou de 12 mil pessoas, esse tipo de confiança, esse nível de confiança, para dizer assim, ela estava confiando mais numa pessoa que ela não conhece, mas que é do mesmo grupo, uma mulher, do que às vezes tratando esse assunto em casa com o marido ou com os pais. Então, esses comentários também eu achei bem interessante. Então, assim, para fechar um pouco, a característica do grupo é esse, tem uma questão de gênero, e isso pode
pode direcionar a comunicação institucional também. Mais à frente a gente pode falar até que ponto que a gente conversa mais diretamente com a mulher e com a mãe, porque ela é a tomadora de decisão. Mas antes de falar da comunicação institucional e como um desafio que eu acho muito importante, a gente vai chegar, acho muito interessante essa dimensão do recorte de gênero que você coloca na pesquisa, e é um dado muito significativo. Queria que você falasse um pouquinho sobre assim, o que você imagina que justifica essa presença tão grande de mulheres nesses grupos, assim, especialmente em mulheres mães. Não são qualquer mulheres, são mulheres que são mães. Né? Então, vamos começar... desculpe. Não, pode falar. Não, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Vamos começar pela mulher administradora, né? A administradora é uma mulher que vive na Suécia e fundou o grupo de lá, só que ela é brasileira. Então, o grupo é para nós em cima das influências que ela tem dessa vivência fora do Brasil há muitos anos. Então, acho que isso também é um dado interessante, né? Essa tendência, nesse caso, no grupo Lado Obscuro das Vacinas, a administradora é uma mulher mãe. Ela vacinou o primeiro filho e ela ficou muito feliz quando ela consegue publicar uma autorização que ela recebeu de um médico para não precisar mais vacinar a segunda filha. E ali ela tem uma mudança de comportamento no grupo também bem forte, porque no início ela tem uma postura bem acolhedora, com vários pensamentos que não mais a favor ou contra da vacinação, e mais à frente, no decorrer da pesquisa, ela vai banindo e vai silenciando alguns tópicos pró-vacinação, dizendo que lá era um espaço para falar das questões contra a vacina ou de dúvidas sobre vacinação. E chamando atenção também para possíveis infiltrados dentro do grupo. Eu tentei eu fiz um contato com ela, eu me apresentei, disse que estava no grupo, que era uma pesquisadora da Fiocruz, ela permitiu que eu ficasse, eu só observei, eu não interagi. Eu pedi para entrevistá-la, ela não me concedeu entrevista, alegando que ela não tinha conhecimento suficiente para uma entrevista acadêmica, que ela preferia não se expor, mas ela me deixou lá durante todo o período e eu fui acompanhando. E aí, ao longo do grupo, eu fui vendo assim, ela tinha esse comportamento, inicialmente mais, entre aspas, de dúvida, e depois ela vai acirrando isso mais, e o grupo vai assumindo essa característica também. O que acontece nesse grupo? Como é que é um pouco do comportamento do grupo, né? Em outra oportunidade, eu vou apresentar para você os posts, porque eu acho que os posts são deliciosos, porque o brasileiro tem uns memes ótimos, e numa imagem, numa frase, tem algumas brincadeiras que expressam muito bem o sentimento. Mas, assim, para mim, dos temas, o que ficou bem claro nas postagens analisadas foram esse estilo de vida natural, sem intervenção. Então, não é anti-vacina, é anti-tudo. É anti qualquer medicamento, é contra, inclusive, tinham várias disputas entre os naturais, o modo de vida natural e a homeopatia, por exemplo. Eu esperava encontrar motivações religiosas, não encontrei. Né? Assim, testemunha de Jeová e tal, que não recebe, né, doação de sangue, nenhuma manifestação de grupos evangélicos ou religiosos. Eu esperava manifestações de grupos veganos, também não encontrei. O que eu vi mais forte foi esse estilo de vida natural. Eu vi muito AC, tinha assim, a pessoa fazia um post, 7 pessoas botavam AC, eu não sabia o que era, fui pesquisar e acompanhando o tópico. Então, era só para que a pessoa fosse notificada quando as respostas chegassem. Então, isso mostra que tem um silêncio no grupo muito grande de pessoas, assim como eu, que estavam só ouvindo e olhando. Tinha uma turminha também que estava ali só se ligando para ver aonde o debate iria levar. Como o grupo no Facebook, na vida, né? O grupo dos autistas, dos pais de autista, ele é muito forte, ele é muito presente, ele é muito atuante e já avançou muito. Então, como esse grupo ele é muito forte, muito articulado, muito presente, eventualmente a gente via também um cruzamento interdiscursivo entre a turma da antivacina e o autismo para ver possíveis conexões. Isso era bem presente. Uma fala bem recorrente, Igor, era assim, eu estou entre a cruz e a espada. Eu estou entre a caldeirinha e não sei o quê. Sempre tinha essa coisa da cruz, a espada e da caldeirinha. Eu achava, isso foi uma coisa que eu destaquei. Que era assim, eu quero vacinar da febre amarela, que na época era o surto que a gente estava enfrentando,
que depois, né, virou epidemia. E era essa coisa, eu quero vacinar, mas eu tenho medo dos eventos adversos da vacina. Então, era assim, eu estou entre a cruz e a espada. Eu não, parte da minha família é a favor, parte não é. Por favor, me ajuda, eu preciso tomar uma decisão. Um outro tópico forte que aparece é a defesa pelo direito da escolha da família e a repulsa por ter que apresentar nas escolas a carteira de vacinação. Muitos também questionam isso, né? O direito do pai sobre o filho, né? O Estado tem mais direito sobre o corpo do meu filho do que eu. Isso é uma coisa muito colocada, porque em alguns países, nos Estados Unidos e na Europa, é possível, só que também algumas escolas lá também não aceitam as crianças. E aí também tinha esse pedido por laudo médico, isso eu vi também. Se alguém tinha algum contato de algum médico, poderia fornecer um laudo para que ele pudesse levar essa documentação para o filho. Ou algum advogado que pudesse respaldar. E vi também presente um medo assim, de se a gente botar a cara, a gente pode, se a gente falar sobre isso nos lugares, vão nos chamar de terraplanista, nem todo mundo que é antivacina, a gente tem o direito a ter dúvidas, e isso foi uma parte que eu confesso que me comoveu. Assim, nem eu gosto mais de ouvir quando alguém fala, antivacina, terraplanista é tudo a mesma coisa, eu acho que não é. Sabe? De verdade, eu acho que não é. Porque o primeiro que antivacina é aquilo que a gente já conversou, já é um termo meio generalista demais. Como a gente poderia chamar o dúvida da vacina, né? Existem dúvidas. A questão dos eventos adversos também é uma coisa forte. E, por fim, uma coisa que acontece que é a busca por respostas, que é natural. Às vezes acontece alguma coisa com o seu filho que você não sabe o que é, tem uma causalidade num determinado momento que houve uma vacinação, e há uma dúvida, até que ponto que a vacina teve uma interferência ou não sobre a saúde da criança, e a pessoa quer falar mais sobre isso e quer ter mais informações sobre isso. Isso também aparece no grupo. Algumas bulas também, com alguns destaques para eventos adversos, eventualmente fazem parte também. Eu tenho duas perguntas. Eu vou fazer primeiro a da Dani Musi, que acabou de fazer uma pergunta aqui, e ela faz uma pergunta em relação a um comentário que eu vou transformar em pergunta em relação ao direito individual e o direito coletivo, que a vacinação, o princípio da vacinação é a imunização coletiva, né? É a dimensão da construção de uma cinturão vacinal, como a gente né, chama. É a importância dessa barreira imunológica para que determinadas doenças não voltem algumas não voltem, né, não reemerjam, né, no cenário epidemiológico, e outras, né, não surjam, né? Então, de ressurgimento, né, nós temos a sarampo, né, vem muito fortemente ao longo dos anos, e junto com ele outras, né, como a polio, quer dizer, doenças que já estavam erradicadas e bem controladas no Brasil, ou bem controladas no Brasil. E a gente tem a inserção de outras doenças, infestação de outras doenças por conta também dessa questão da imunização. Eu queria que você falasse um pouco dessa dimensão da imunização coletiva que envolve aí, né, essa relação entre até onde o direito individual, né, vai diante dessa questão que é uma questão coletiva que não envolve só o indivíduo, o meu filho, o meu corpo, mas envolve uma sociedade. Para a gente formar, né, um cinturão vacinal, para conseguir isso, é necessário que tenha um pacto social. A saúde, ela realmente é da ordem do coletivo. Ela não funciona, né, num só indivíduo. É um grupo para que o vírus realmente ele não se propague. Então, ao mesmo tempo que os pais, aí eu responderia a Dani até com uma outra provocação, mas ao mesmo tempo que se os pais requerem esse direito à não vacinação, quais seriam os seus deveres em relação à saúde da criança? Né? Porque se ele quer ter o direito de não vacinar, beleza, mas depois como é que ele pode trabalhar isso? Se havendo, né, um surto, uma epidemia,
e o sistema ficar sobrecarregado, quem é que vai cuidar dessas crianças Exato. e dessa população? Então, tem um lado aí que eu acho um pouco interessante, que eu faço até um paralelo com o uso de máscara no dia de hoje. Uhum. Né? Até que bom, as pessoas não querem usar máscara muitas vezes, elas vão para uma festa, vão para a praia, vão para onde for, e aí depois, aquela pessoa vai disputar um respirador com outra que está confinada em casa durante Sim, 9 meses. Isso sim. é justo? Ou ela poderia, vai para a rave, vai para onde ela quiser e assina um termo dizendo que ela abre mão dessa prioridade? Então, eu acho que essa questão do coletivo, né, e do individual e do coletivo, ela precisa ser calibrada, porque muitas vezes é isso, só serve para um lado. É uma via de mão única, né? A pessoa quer requerer essa liberdade, mas ela não quer assumir os custos de um revés, se ele houver. Eu vejo um pouco por aí. E realmente a vacina, a gente sabe, por exemplo, eu tenho um dado aqui, em 2006, nós recebemos, né, da OPAS uma certificação, e era um motivo de alegria, né? O Brasil recebeu da OPAS que nós tínhamos eliminado, uma declaração que eliminava da região das Américas o sarampo. E depois, um vírus importar, a cobertura baixa em São Paulo, uma pessoa chega do Japão para São Paulo e tem uma estimativa assim, de que ela teria contaminado um número enorme de pessoas. Então, e aí a gente perde com a certificação e hoje a gente precisa ter que encarar de novo algumas doenças que já estavam controladas por um descuido ou por uma falta de um pacto social. Eu acho essa questão aí bem complicada. Mas entendo também a reivindicação ao próprio corpo, ao direito, à autonomia. Mas acho que E, merece um aprofundamento sobre as consequências disso, né? Como é, poderia ser essa contrapartida? exato. E pensando nessa questão do pacto social, eu vou qual que é o lugar da comunicação na construção desse pacto social? Eu acho que essa é uma questão importante ao longo do tempo, né? E se a gente for pensar assim, várias estratégias que foram utilizadas, como o Zé Gotinha, e que marcou a juventude, a infância, depende da idade de muitas pessoas, né? É, Do Zé Gotinha, se não marcou, tem como memória, e agora está sendo resgatado o Zé Gotinha, né? Nesse contexto, está sendo resgatado. Eu lembro depois de ouvir muitas críticas em relação a esse tipo, a campanha e tal, mas ao mesmo tempo hoje o que a gente deseja é campanha, né? é, Em relação mas queria que você falasse um pouquinho em relação a esse lugar da comunicação na construção desse pacto social pela imunização coletiva, né? Porque é, talvez seja uma hipótese minha, acho que a comunicação é responsável por dar essa liga, talvez ela pode ajudar a dar essa liga, né? Fazer com que as pessoas se responsabilizem pelo coletivo, né? Ela pode contribuir para a empatia, né? É uma hipótese que eu acho que a sim, comunicação tem esse lugar para contribuir com a coletividade, e com a identificação de que onde termina o meu direito, começa o do outro, né? é. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. É. Eu, eu sou uma entusiasta da comunicação, né? Eu amo a comunicação e eu acho que a comunicação ela é estruturante para a gestão pública, para a implementação das políticas públicas. Sem comunicação não se faz nada. Então, assim, realmente a comunicação ela tem um papel importantíssimo nesse processo. Durante muito tempo a gente utilizou as campanhas de vacinação, né, nos anos 80. Elas são importantes, elas são pontuais, mas eu penso que hoje a gente já precisa de uma educação mais continuada, sistematizada, para que as pessoas frequentemente vão aos postos de saúde, tomem as vacinas e que elas tenham os seus acompanhamentos, isso não seja pontualmente algumas vezes por ano. Já tem um grupo também que questiona das instituições receberem as pessoas no Dia Nacional Uhum. de Vacinação, o dia D, a hora H, ou no posto, mas de repente das instituições irem às comunidades e levarem informação, ir mesmo, né, na Maré, Manguinhos, a Fiocruz já tem algumas iniciativas nesse sentido, e eu já acho que é uma mudança na comunicação muito positiva. Né? Assim como a gente faz com os povos indígenas, botando
aqueles coolers nas canoas e levando, eu entendo que isso também precisa ser feito um trabalho próximo com as comunidades. E, assim, a mídia tradicional, a grande mídia, ela perde espaço, né, Igor? Hoje, as pessoas assistem, obviamente, Jornal Nacional, Estadão e tal, mas elas leem também os seus jornalistas preferidos, elas têm os seus influenciadores digitais preferidos, então a gente precisa dar um trabalho danado para a comunicação, no meu entender, que ela precisa ser uma comunicação mais horizontal e mais pulverizada. Nos anos 80, bastava você botar o Renato Aragão, a Xuxa fazendo uma chamada na TV Globo, meio que você resolvia. Você fazia uns banners e tal, saía aí um carro de som, e você resolvia o problema. Mas agora é 1 a 1. E a turma novinha, né, os jovenzinhos, eles estão e as crianças, eles estão nas redes sociais. Então, uma outra linguagem, uma outra dinâmica que precisa ser, esses espaços precisam ser ocupados. E são espaços muito segmentados. Então, requer um trabalho assim bem para cada público uma linguagem, né? Para o iletrado, para a dona de casa, para a mulher tomadora de decisão, para o povo indígena, aí você tem que ir trabalhando e vendo aonde essas pessoas se informam e nutrindo todos esses espaços de informação. Uma outra questão também que me toca, né, é as instituições, né, fazendo até um pouco uma autocrítica ali na própria comunicação nossa de Biomanguinhos, onde poderia também ter espaço de melhoria, a gente tende a fazer uma comunicação muito institucional. Né? E é necessário que essa comunicação ela seja feita, uma boa comunicação interna e uma comunicação forte externa com assessoria de imprensa e outros. Mas é necessário também uma instituição pública fazer comunicação pública. É ouvir o que a sociedade quer saber e trazer esses conteúdos para dentro. E ser menos umbilical, menos endógeno, menos vender o que a gente sabe fazer, mas mais responder o que as pessoas querem saber mais. Então, talvez uma sugestão seria mostrar mais o processo de qualificação de uma vacina, no detalhe, já que há tantas dúvidas sobre a qualidade de uma vacina, sobre a eficiência, eficácia, sobre os eventos adversos. Porque se as pessoas conhecessem como é produzida uma vacina, elas saberiam que a pessoa ao tomar a vacina não vai virar um bicho ou qualquer coisa do tipo, porque não tem como, isso não é um evento adverso possível. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente poderia incrementar. Também se usou no passado uma coisa de classificar como verdade, mito e boato. Eu, particularmente, nunca gostei muito dessa classificação, porque a ciência tem um contraditório. Algumas coisas são verdade hoje, amanhã já não são mais. Então, deixar uma comunicação também um pouco mais porosa, onde você convida a sociedade a participar um pouco mais dessas decisões, mostrando esse bastidor. Às vezes, antes mesmo de oferecer uma vacina no SUS, Só um ir a público. parêntese, se a gente for pensar no uso da máscara, no começo da pandemia, não era visto como interessante, importante no controle da doença. E logo depois, já poucas semanas depois, o uso da máscara era fundamental e necessário, etc. Então, a ciência tem esse contraditório e ajustes, né? Não é algo totalmente estável, né? O Oswaldo Cruz dizia, né, aspas, a ciência é um sonho não realizado. Que ela está sempre, né, ela tá sempre em movimento. Então, essa coisa da verdade, eu acho que do boato, não sei, às vezes acaba desqualificando a dúvida do outro. E eu acho que você incluir a dúvida é bom. Absorver esse contraditório. Então, você quer saber mais sobre isso? Então, vamos aprofundar. Talvez também um serviço de atendimento ao cliente, uma ouvidoria, um saque, até no próprio Ministério da Saúde, a forma de resposta é o suficiente? Responder certo, um tempo curto, mas na profundidade que aquela mãe quer saber. Não é só dar assim um número, 3% pode acontecer esse evento adverso. Procurar ter essa investigação, esse cuidado, esse acolhimento, eu acho que isso também poderia ser dá um trabalho também, requer investimento, muita gente para fazer essa triagem, para ter esse 1 a 1, né? Mas a tendência da comunicação é essa comunicação individualizada. Ou em pequenos grupos, né? Não é mais o tiro do canhão, né? Exatamente. Porque agora, como você bem colocou, e aí eu estou lembrando de exemplo de várias empresas, desde empresas de comunicação, como a Netflix, desde bancos,
você conversa com o banco pelo Instagram, né? É, Pelo WhatsApp, pelo Twitter, né? Então você tem uma outra, uma dinâmica, né, é, muito nova, que faz com que as pessoas também esperam disso do Ministério da Saúde, da Fiocruz e de outros institutos de saúde, etc. Esperam essa interação, que mesmo tendo redes sociais, às vezes isso não significa uma interação rápida, uma resposta rápida, seja o Facebook, seja porque tem uma limitação, como você bem colocou, estrutural, né? Para isso é preciso investimento de pessoal, tanto o pessoal da comunicação quanto da tecnologia de informação, né? Porque construir um algoritmo que permita algumas respostas, né? É um trabalho robusto e mais necessário cada vez mais, né? é. Se quiser comentar, pode Fa- comentar, mas tem uma pergunta aqui que a Ana Kutner fez, que na verdade, é uma questão, uma contradição, um comentário que ela faz, que ela coloca uma contradição que eu acho que ela é estruturante desse processo, né? Que no mesmo tempo que muito, aspas, muito fácil falar de opção de não vacinação no lugar de quem foi vacinado, né? Em relação aos pais, né? Que já são vacinados e não vão se vacinar. Eu me lembro, não sei se você vai lembrar, Renata, mas quando você estava fazendo dissertação, eu estava envolvido com a pesquisa sobre a febre amarela, que eu ia lá nos Lembro. postos de vacinação, entrevistar as pessoas, etc. E era muito comum isso, muitos pais se vacinando, mães, e eu perguntava para pais e mães se iam se vacinar seus filhos. Ah, não, meu filho não. Mas eu vou me vacinar. E aí eu perguntava por quê, né, nessa conversa. E muitos motivos. Ah, pode dar algum problema, e eu não quero que ele tenha alguma doença. Eu aguento, eu quero proteger. Quer dizer, de, é uma outra configuração da noção de proteção e de risco, né? Queria que você falasse um pouco disso, assim, é uma outra, não o modo como nós aqui compartilhamos e concebemos o que é proteção e risco, não é a mesma lógica, né? A lógica é É, diferente, né? Queria que você falasse um é. pouco disso. A lógica funciona de outra maneira e talvez entender essa lógica é fundamental para a construção de estratégia de comunicação, né? É. Eu acho curioso, né? A gente, quando faz um voo de avião, aprende que, num caso de emergência, a gente deve colocar a máscara primeiro na gente, depois na criança. Eu acho que a tendência dos pais é sempre correr para os filhos e se deixar e se colocar em segundo plano. Então, eu vejo assim, né? Que, de repente, é difícil essa resposta, porque cada pessoa é uma, mas eu acho que é uma tendência mesmo a... Eu vou experimentar comigo, se eu ficar 100% seguro, e depois eu vacino meu filho, mas realmente num surto, na verdade, assim, do ponto de vista estatístico em Biomanguinhos, porque nós somos o produtor da vacina da febre amarela, a gente teve as doses esgotadas. Na verdade, a gente também não Uhum, teve assim uhum, essa percepção. A gente ouve isso, algumas pessoas e tal, mas o que a gente observou durante o período do surto, em 2018, 17, 18, eram filas nos postos, isso, né? Uma ânsia, isso. né? Tinha traficante que entrava no posto para roubar Sim, vacina e a enfermeira para vacinar toda a comunidade dele, inclusive as crianças. Teve casos assim absurdos sim. das coisas mais diversas para a obtenção da vacina. Então, eu tendo a crer que a grande maioria, sim, confia. E acho que os pais, algumas vezes, isso, questionam. Cria-se, tem essa tendência, eu acho, de questionar, de se perguntar o que é o melhor para a própria saúde, para a saúde dos filhos. Isso Interessante. é. Agora, eu acho curioso, né? Se a pessoa ela toma, seria mais natural que ela também vacinasse o próprio filho. É Tem um algum. contraditório? É É, mais um contraditório. é, É uma é, boa pergunta, né? é uma boa Como é que um pergunta. antivacina se vacina? Antivacina é, entre aspas, Entre ou desconfiado de vacinas. desconfiar, Então, ele é um isso. tipo. Eu tenho dúvidas sobre vacina, eu boto meu corpo na frente, depois eu vou formando melhor a minha opinião e vou vacinar o meu filho
logo depois. Eu acredito que seja isso. Eu acho que tem isso. Eu acho que isso tem uma sinalização que é muito comum na nossa cultura contemporânea, que é a hipertrofia da experiência, né? A experiência pessoal, particularmente, tomou uma dimensão muito hipertrofiada, né? Então, eu vou confiar na experiência do outro mais do que no fato verificado pelo cientista e etc. E tal. Então, você tem essa hipertrofia, né, dessa experiência que faz com que, então, eu me vacino, se der certo comigo, eu vacino o outro. Mas se acontecer qualquer coisa comigo, eu não só vou deixar de vacinar, como vou também nas redes sociais fazer um vídeo no YouTube, fazer uma postagem e dizer que eu fiquei doente porque eu me vacinei, né? Mesmo que não haja qualquer comprovação de que o adoecimento tenha sido relacionado com, pode ser uma virose, pode ser, enfim, pode ser rinite, pode ser qualquer outro tipo de coisa que tenha se associado diretamente com a vacinação. Mas então tem essa dimensão, essa hipertrofia, talvez, estou pensando com você, essa hipertrofia da experiência pessoal e do relato, do testemunho, né, que faz com que mas, enfim, com que as pessoas vão a público também defender, mas sobretudo quando não dá certo, né, assim, né, sobretudo quando acha que não dá certo, e aí vai a público, e nem vai falar, olha, me vacinei, tô ótimo, etc e tal, não, vai falar que teve problemas, etc e tal, porque você tem uma lógica da audiência, você tem uma lógica do aconselhamento, como você disse, da autoajuda, né? Queria que você falasse um pouco disso, assim, também. Tem um lado disso que eu acho delicioso, eu acho engraçado também, que é um misto de exibicionismo, de empoderamento. Sabe, as pessoas pegaram as redes sociais, assim, tem um pouco um Truman Show, né? Assim, a pessoa tem artistas, inclusive, que estão nessa, assim, que de manhã, de tarde e de noite fazem postagens, contam tudo, né? Eu sigo a Ludmilla, a Anitta, até assim, elas falam diariamente tudo que elas comem, onde elas estão, o que elas estão fazendo. É óbvio que é para ter seguidores, mas elas acabam criando um canal forte, estruturado de comunicação com muitos seguidores. Então, e você vê muitos jovenzinhos também dando dicas de tudo, ensinando a fazer tudo na internet. Sim. Eu acho muito bacana, porque abre na internet um espaço de compartilhamento, de generosidade das pessoas. O poder não está lá em cima, ou lá fora, ou numa mega emissora de televisão. O poder está entre os pares. E aí um curte o outro, que também é um capital social. Às vezes, não é nem o que você postou, mas é o Igor, meu querido, já vou dar um like lá para contabilizar. É um pouquinho Black Mirror. Eu quero que o Igor bombe nessa rede, então eu vou lá. Aqui as pessoas estão jogando o coração. É o que eu digo, mas também é um afeto para mim. Então, tem uma relação que eu acho que a rede social liberou, uma comunicação super horizontal, onde todo mundo pode. Tem coisa até vergonha alheia que a gente vê e fala, meu Deus, por que a pessoa está postando isso? Uns mais, uns menos, mas que é muito interessante, né? Então, tem um lado da comunicação que eu acho mágico, dessa hipertrofia. Claro que eu não gosto de ficar vendo pratos de comida das pessoas, o que elas comem, tudo que elas fazem, mas é voo de paraquedas, é o outro que se atreveu, que se arriscou, e a pessoa dando a sua opinião. E querendo ser uma referência, querendo ser curtido, querendo ser amado, querendo ser visto, querendo ser lembrado, querendo ter 800 amigos no Facebook, né? Quantas pessoas pedem para ser os nossos amigos e não são nossos amigos, não se conhecem. Então você não sabe se é porque ele gosta do teu perfil, às vezes nem quer, viu. ou se é porque ele quer ter um número amplo de seguidores ali e tal. Então eu acho que a gente ainda não aprendeu a usar muito isso. Assim como as lives também, lives sobre tudo o tempo inteiro, também muitas, né? Eu assisti algumas ensinando coisas que a pessoa nem domínio daquilo tinha tanto. Mas eu acho interessante assim, as pessoas se jogarem para isso. E eu acho lindo isso também, dessa comunicação agora, que você não precisa, porque no passado, nos anos 80, nos anos 90, a comunicação você tinha que ter muito dinheiro para ter essa exposição ou muita influência. Né? Então, hoje, esses caminhos alternativos, até de um mídia ninja, eu acho o máximo. Porque é um grupo de jovens que consegue mostrar e botar um monte de conteúdo importante para circular, por exemplo.
Tem Então, eu muita. não sei, assim, essa é o lado da hipertrofia que eu acho massa. Assim, essa todo mundo pode, sabe? Vamos destronar, sai. Uhum. Todos nós podemos falar, não é só o William Bonner e não sei quem. E eu acho isso muito bacana. Por outro lado, é isso, né? Como não tem um assessoramento, uma base de dados Mediação, confiável, exatamente. às vezes é vexaminoso, porque a pessoa está colocando uma matéria como se fosse super atual e não percebeu que a matéria é de 5 anos atrás, que o recorte está deslocado, porque né, você bem sabe que é especialista em fake news, que fake news não é só o que está errado, o que está fora do tempo, o que tem uma edição Exatamente. equivocada. Então, aí que eu acho que fica perigoso, porque às vezes algumas pessoas se perdem um pouco nisso. Então, tem chance de proliferar coisas, é mais difícil de distinguir os conteúdos na rede. Exatamente. Isso que você falou é muito importante. A gente tem mais alguns minutos, né? São uns 10 minutos assim, mas tem muitas perguntas e comentários. Eu vou tentar fazer de todo mundo para Ah, contemplar. tá. Eu vou fazer alguns aqui. Tem uma que é da Thaís Lima, que ela está falando, né, da importância, né, do contraditório, você colocar isso para produzir uma comunicação que pode atrair mais confiança, né, de públicos que estão menos confiantes na ciência. E um outro comentário da é, G Salgado, falando da Fiocruz, está perguntando se a Fiocruz está preparando alguma campanha de comunicação sobre as vacinas Covid-19, se você sabe disso, se, enfim, e como é que está sendo feito. Tem outras, eu vou fazendo alguns blocos aqui dessas perguntas e depois eu faço as Sim. outras. Me resgata aqui primeiro, Igor, da Thaís, qual foi mesmo? Da Thaís foi só um comentário falando sobre essa questão da importância do contraditório para a construção de comunicação Próxima. mais próxima, né? Que pode gerar mais confiança, né? E aí, da Graça Salgado, a pergunta dela é em relação se a Fiocruz está preparando alguma campanha de comunicação sobre as vacinações Covid-19 e, se estiver, como está sendo feita, se você tem algumas informações sobre isso, ou particularmente se Biomanguinhos, né, que aí um instituto de que você faz parte, está trabalhando nessa direção aí de construir uma comunicação forte Sim. nesse momento. Acredito que sim. Para a Thaís, né, sobre o contraditório, eu acredito sim que o contraditório ele é trabalhoso, né? Às vezes, quando a gente faz a comunicação em massa, é mais fácil uma fala mais assertiva, para não deixar nenhuma dúvida. Mas, mesmo as falas elas podem ser assertivas, mas a gente tem esse componente da ciência, né? Eventualmente, uma vacina ela tem um trabalho enorme que é feito e a gente, no final de um processo, entende-se que aquela vacina não está boa o suficiente para entrar no calendário vacinal. Isso pode acontecer. Então, de que forma trazer isso? Naturalizar um pouco o contraditório, né? Não tem uma verdade absoluta. A gente está trabalhando com isso o tempo inteiro. Mas dentro do contraditório, a gente tem uma margem de eficiência, de eficácia, de segurança muito forte. Então, acho que essa parte a gente pode reforçar e deixar mais visível de um processo de vacinação, porque um processo de vacinação, realmente, só nós, só quem está dentro de uma produtora sabe o quão complexo, o quão difícil, o quão detalhista e quantas fases uma vacina passa para que ela seja aprovada, todos os estudos clínicos que são feitos até que ela seja distribuída. Isso é... E aí eu acho que o contraditório fica um pouco minimizado, quando a gente consegue mostrar que a eficiência e eficácia, ela tem é um bom custo-benefício. A vacina é um excelente custo-benefício. E a gente tem como comprovar isso, e mostrar isso com exemplos muito claros. Eu acho que com certeza está sendo pensado, sim, óbvio, uma comunicação. Eu, nesse momento exato, estou de férias, assim como o Igor. Eu estou hoje no gabinete, não estou mais à frente da assessoria de comunicação, mas sei que, obviamente, que isso está sendo articulado junto com o Ministério da Saúde. Essas campanhas muito grandes, normalmente da Fiocruz, elas são muito articuladas com as do Ministério. Isso é fato, né? Por isso, para que tenha uma clareza e tal. Então, normalmente é uma campanha bem integrada.
E acredito, sim, que a gente já vem, né, de uns anos para cá incorporando influenciadores, né, oferecendo material para os influenciadores para que eles falem sobre a vacinação. Isso a gente vem utilizando com muita... encaminhando mesmo releases, materiais, para que eles tenham informação. É uma estratégia que a instituição vem utilizando, sim. Usando todas as redes sociais da Fiocruz, elas têm um número expressivo de seguidores. A Fiocruz, ela é muito considerada, ela é reconhecida, ela é referência para a população brasileira, né? A Nízia Trindade, nossa presidente, agora reconduzida ao cargo por mais de 4 anos, motivo de alegria para a nossa comunidade, vem falando direto, né? Durante o ano de 2020, ela teve muitíssimo presente também na grande mídia e continuará. Então, tem todo um trabalho muito forte, né, na presidência também de assessoria de imprensa, dos sites, das redes, para que essa comunicação ela expoe da forma mais clara possível, né? Eu acho que vai ter um trabalho grande para falar sobre os grupos priorizados, aquelas, né, essa priorização. Então, eu acho que isso tudo também vai demandar bastante, né, da área de comunicação e do planejamento, a divulgação dessas informações. E a questão possível também até de uma administração dessa ansiedade, né, que o quantitativo de vacina ainda não é todo aquele que a gente que é necessário para esse momento, então a gente também vai ter que administrar isso. Né, de que forma vai ser feita essa priorização, porque as pessoas agora estão super empolgadas, colocando viva vacina, quero vacinar, estou pronta, mas vai ter uma triagem aí até que a vacina chegue para todos. E também tem desafios enormes, né, que envolvem a diplomacia e particularmente a diplomacia em saúde, que excede até mesmo a capacidade da Fiocruz, por exemplo, ou de outros institutos como o Butantan. Excede, é uma questão do Ministério de Relações Exteriores. Mas, por outro lado, sendo positivo, assim, eu fico pensando, né, nos investimentos que podem ser feitos, da importância de criar maior autonomia para a indústria, farmacêutica no Brasil, particularmente para o polo industrial da saúde, né? Tem uma dimensão que às vezes a gente esquece da indústria da saúde. A saúde também precisa, né, de uma capacidade biotecnológica para poder responder a agravo de situações complexas. Então a gente coloca isso na pauta também, né? O fato de não ter os insumos suficientes diz respeito a questões relacionadas com relações internacionais e questões relacionadas à estruturação de investimento em ciência, que é fundamental. A gente, infelizmente, a duras penas, vai ver o quanto nacionalmente, ver o quanto é importante o investimento contínuo em ciência, né? Porque os investimentos para a Covid foram grandes, né? Sim. Teve um investimento grande, um apoio bastante forte do governo federal. Mas, de fato, isso precisa ser permanente. E talvez a Covid nos dê isso, né? Esse aprendizado, né? Essa crise, quer dizer, a instituição está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa produção também, ela forma quadros, é um super desafio institucional, é um motivo de motivação, de alegria também, de orgulho para os funcionários nesse momento. Então, também é uma oportunidade. Não deixa de ser uma oportunidade para que a Fiocruz possa também mostrar o seu valor, mostrar o seu trabalho, e que, dando conta desse desafio, possa seguir dando conta de outros mais, e, como você bem disse, que preferencialmente não seja somente nos momentos de crise, onde os esforços são sempre intensificados, mas que isso seja numa lida cotidiana, onde a gente possa seguir pesquisando, medindo, mensurando, melhorando a comunicação, fortalecendo esses postos de trabalho, reconhecendo esses profissionais, não só os que estão na bancada, como os que produzem, como os que comunicam e que entregam isso ao Ministério da Saúde, que é o responsável por essa, né, distribuição. Então, é toda uma cadeia que envolve muitos atores, né? Eu acho isso bonito também do Covid, porque tem esse aspecto assim, de uma colaboração internacional enorme, de uma solidariedade. Foi um problema imenso que parou o mundo e que o mundo precisou se reorganizar com parceria e fazer trocas para que pudesse chegar no resultado que envolve muitas instituições, né?
a Organização Mundial de Saúde, é a OPAS, são as produtoras, são os laboratórios públicos e privados, porque Várias produzir universidades. 7 milhões de doses de vacina não é missão fácil para ninguém. Então, tem que haver uma cooperação internacional para isso. Isso também é louvável. Podia ficar como um legado, né? Isso é. Para outras práticas, a gente continuar tendo essa cooperação nessas bases, que ela é muito importante, inclusive entre Biomanguinhos e o Butantan, que são os dois institutos que fornecem vacina para o Ministério da Saúde, e nós, claro, felizes de poder ter dois laboratórios brasileiros oferecendo isso, né? Não é uma concorrência, é uma parceria, uma e nunca foi, né? E nunca foi. Tanto que vários pesquisadores da Fiocruz participaram da pesquisa no Butantan em parceria, e vice-versa, né? Vice-versa. Tem uma colaboração muito grande que às vezes fica essa vacina ou aquela. Não, é a vacina de todos, porque ela foi construída em rede, né? Mas é natural, né, Igor, que as pessoas estejam nas redes sociais perguntando: eu vou tomar a vacina de Oxford ou Coronavac? O que você acha? Outro desafio para a comunicação é: se você tomar a primeira dose de uma, obrigatoriamente a segunda dose deve ser do mesmo produtor. Sim. Então, é uma pergunta que provavelmente já está aí circulando nas redes. O que tomar, quando tomar, mas a gente sabe que ambas são eficientes, eficazes e que atenderão super bem ao propósito. Exatamente. E tem qualidade. Tem mais 2 perguntas, eu vou fazer. Desculpa, Rê, se está de férias. Eu vou fazer que são importantes. Assim a gente conclui. Nós estamos. Nós estamos. Uma é da doutora Lurdinha Maia, que ela falando assim que a sua colocação, em boa parte, era inversa ao que foi no passado, não é? Isso significa que o negacionismo está realmente avançando. Ela antes faz um comentário que antes muitos pais confiavam na vacinação e que, pelo seu comentário, hoje há um acréscimo, ou pelo menos uma visualização maior do contraditório, né? Isso dá mais a ver esse conjunto de opiniões, né, cada vez mais. E o outro comentário que foi feito pela Tatiana, que em relação ela gostaria que você comentasse um pouco o desafio da comunicação científica com uma linguagem leiga para que a população possa se apropriar da mesma. Eu acho que a gente vive desde da febre amarela, dosagem, quantas dosagens, uma, outra, fracionado, não fracionado, esses termos, vacina, que é uma coisa assim, a gente teve uma live aqui, convido a quem quiser participar, interessantíssima, com o doutor Luiz Carlos Dias, que é químico, falando, fascinado aqui, contando dessa plataforma de RNA, vacinas, né, como da Pfizer, da Moderna, que são de RNA, que é uma coisa assim, interessantíssimo do ponto de vista bioquímico, né? É interessantíssimo e que causa uma comoção muito grande no ponto de vista da comunidade científica e acabou redundando em ideias como que vamos nos tornar jacarés ou vai mudar o nosso DNA e etc e tal, né? Vai ter um chip 5G, etc e tal. Então tem uma dimensão que é o lugar da comunicação científica e da comunicação pública da ciência tem que ser muito responsável em relação a como comunicar a ciência, né? Então, aí eu estou juntando as 2 perguntas, né, para você falar um pouco dos desafios dessa comunicação pública da ciência, né, com o quanto que ela é importante. Bom, falando aqui um pouquinho primeiro para a Lurdinha. Ela disse assim que o meu discurso mudou um pouco de um ano para cá. Eu também estou contraditória, tá, Lurdinha? Então, depois você me lembra exatamente o que você estava se referindo para eu entender melhor o depara. É muito difícil a gente generalizar assim, os pais agora mudaram, estão mais favoráveis, estão menos. Eu acho que é uma afirmação muito perigosa. É melhor a gente deixá-la mais solta, assim. Algumas pessoas comentaram aqui, alguns pais se vacinam, mas não vacinam o filho. Tem todos os casos. De um modo geral, o que a gente vê é que, na febre amarela, as pessoas queriam vacinar.
e o Covid, as pessoas estão implorando para serem Estão vacinadas. implorando, é. Então, eu não estou vendo, assim, né? A dúvida ela vem, mas até que a água vai subindo, né? Na hora que Uhum. você está 10 meses dentro de casa, não pode sair e tal, eu não acredito que. Eu acho que essa vacina vai ter uma aceitação enorme, até porque ela é muito eficaz, eficiente, segura, e ela vai dar as respostas que a gente tá esperando. Então, eu vejo um pouco essa questão aí das mães, dos pais. Sim, eu acho que os pais, de um modo geral, vão vacinar os seus filhos, sim, sabe? Eu percebo isso com bons olhos. A Tatiana fala do desafio da comunicação científica. Eu acho que essa pergunta é ótima, dessa questão do como tornar essa linguagem mais acurácia da comunicação, né? O nome Isso. disso é a gente tornar aquilo mais palatável. Como que a gente faz essa tradução? Então, aí eu vou falar agora do que eu estou fazendo atualmente, que é um treino, um media training, com os porta-vozes de Biomanguinhos sobre Covid-19, justamente para tornar esses pesquisadores, trazer essa linguagem para o que as pessoas querem saber, numa linguagem que seja científica o suficiente, no sentido de estar correto, de estar bem endereçado, de ser uma fala de credibilidade de um pesquisador que está falando para outros pesquisadores também, mas que não esteja falando só naquele nível tão elevado que às Uhum. vezes a gente fica assim com aquele emoji com várias dúvidas, porque não entendeu Mas exatamente o fingindo que está que, né? cara de inteligente, mas estou com dificuldade de entender a vacina do RNA ou dessas novas tecnologias, ou a diferença entre elas e tal. Então, também uma estratégia é essa, é falar isso nas mais diversas linguagens, falar com ilustração, falar para um público iletrado, falar, ir nas comunidades, fazer palestras, apresentações, trazer o controle social para dentro da Isso. Fiocruz, fazer eventos para falar abertamente sobre os eventos adversos, disponibilizar no site, no saque, né, uma pessoa, alguém que já tem isso, né, dessa interação em tempo real, para que possa dar todos os esclarecimentos à mãe, que a gente sabe que é um público que precisa Isso. de um esteio, de um reforço. A gente já Acolhimento, sabe né? que é a mulher que Acolhimento. toma decisão. Então, a gente não pode falar mãe, assim, a conversa com pai e mãe e tal. No Facebook de bio, a gente já tinha umas postagens bem dirigidas para as mulheres, né? Mãe, pai, mãe. A gente botou o pai também para puxar, sabe? Para não bater só na mãe e o pai ficar descansado, a Para não gente botou mãe e pai, reforçar uma lógica, né? para ver se puxava um pouquinho os pais também. Mas a gente falava ali muito com as mães. Então, eu acho que esse conjunto de coisas de aproximação podem tornar esse saber mais difundido, de esclarecimento mesmo. Precisa traduzir. Na verdade, Tatiana, eu acho que o nosso desafio é traduzir essa comunicação científica para uma linguagem que todos entendam. E aí, das formas mais diversas, um alinhamento institucional forte para que as unidades da Fiocruz, que não é só Biomanguinhos, é o IOC, é o INE, a presidência e a ENSP e o ICIT, que a gente possa ter uma comunicação, né, forte, já tem pela CCS, pelo trabalho lá da coordenação da CCS, para que a população entenda o que a gente está dizendo e que a gente passe a devida segurança. Acho que a nossa proposta é essa. Eu acho que além da tradução, buscar o envolvimento, o engajamento cada vez maior, né, como você bem disse, das pessoas, né, das comunidades, grupos sociais, com a ciência, né, fazendo com que a ciência cada vez mais seja para todos, uma ciência cidadã e democrática, que é o Isso. objetivo de todos nós, né, que estamos fazendo ciência. Não é fazer ciência só para os pares e colegas, para o artigo publicado, mas que possa ter impacto na vida das pessoas e sensibilizar algumas pessoas, inclusive para que possam se tornar como nós, cientistas, né? Isso também é muito importante. Acho que é a nossa missão também, além de transformar vidas em vários níveis, né? Não só na proteção social, mas também em inspiração para que outras pessoas possam, né, contribuir para essa ciência cidadã. Acho que é muito importante isso, essa mudança. E talvez, né, alguma coisa positiva desse momento que a gente está vendo a Covid-19 se acirrou muito essa discussão, né, sobre a importância da comunicação pública da ciência, sobre a importância da ciência cidadã e democrática, etc. Se acirrou muito das redes de pesquisa, etc. Bom, já avancei muito na hora, Renata.
mas eu gostaria de agradecer imensamente você ter se disponibilizado nas suas férias Ah, para poder conversar aqui. Acho que foi muito bom compartilhar conosco o seu conhecimento, a sua experiência e o seu tempo também. Dizer para todos aqui que a live vai ficar disponível no canal do IGTV, no Instagram, e logo mais, talvez amanhã, porque hoje é feriado, vai ficar disponível no canal no YouTube também. Peço que vocês compartilhem. É importante que a gente, né, compartilhe com outras pessoas informações seguras, né, sobre saúde, isso é muito importante. Então, queria agradecer a, a vocês que ficaram aqui até agora, dar um beijo para você, Renata, e um abraço a todos e a todas que estão aqui. muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada, Igor. Muitíssimo obrigada à direção e à presidência do Centro de Memória da Eletricidade e a cada um de vocês aí pela presença. Estamos juntos, vamos seguir discutindo esse tema. Teremos outras oportunidades, né, Igor? Teremos, com Em breve a certeza. gente vai divulgar e vai continuar aprofundando esse tema tão importante para o nosso país. Obrigada. Teremos, com certeza. Muito obrigado, gente. Obrigado, Renata, mais uma vez. Tenha um ótimo dia. Tchau, tchau.